Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 22 de julho de 2021, teremos 5 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão islandesa e vamos fechar na Libertadores. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Faunir e Tortu, jogo válido pela segunda divisão islandesa, onde a gente tem o Faunir ali em sétimo com 17 pontos e o Tortu ali em 11º com 7 pontos. Competição que a tendência de gols é muito grande. Aqui gols parece ser igual água de tanto gol que sai nos jogos, e duas equipes que vêm correspondendo bem a essa tendência do campeonato. Até porque o Faunir, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Tortu, nos últimos 5 jogos, em 4 também a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também a gente teve a perspectiva de 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,45. Mas é um jogo facilmente, com 5 minutos a 10 minutos, essa odd já bateu 1,50 e vale muito a entrada. Até porque são duas equipes que não vêm tão bem na competição. Enquanto o Faunir, nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória, o Tortu vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. E sempre ambos com placares bem elásticos. O Faunir, nos últimos 3 jogos, a gente teve 3-2-1. Enquanto o Tortu vem de uma derrota de 2-1, uma outra derrota de 5-1, acabou vencendo de 7-0, mas também já perdeu de 3-1 para o Alfterdin em uma das últimas 5 rodadas do campeonato islandês. Então assim, é uma tendência de muitos gols, até porque são duas equipes também que estão bem na parte de baixo da tabela. Sem falar que a equipe do Tortu toma muitos gols. É a defesa, uma das defesas mais vazadas, já tomou 30 gols em apenas 12 jogos nessa competição e já marcou 21. Ou seja, a equipe também marca muitos gols. Enquanto o Faunir marcou 14 e sofreu 14, ou seja, marcou e sofreu do mesmo tanto. E sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, a tendência de gols nos últimos jogos está sendo gigantesca. A gente teve um 3-1, um 4-3, um 7-0 e um 6-0. Então, mais de 2.5 gols aqui é a tendência muito grande desse jogo. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Faunir e Tortu. Passando agora para Coritiba e CRB, jogo válido pela Série B do Brasileirão. A gente tem o Coritiba ali em segundo lugar com 24 pontos e o CRB em quinto com 20 pontos. Jogo de uma competição que tem a tendência muito truncada e um jogo que na minha visão deve ser muito complicado tanto para Coritiba como para CRB. Até porque são duas equipes que estão ali no top 5 da competição. O Coritiba vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. O CRB vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Ou seja, são equipes que estão fazendo um belíssimo campeonato, estão jogando muito bem e nesse momento são cotadíssimos para chegar à primeira divisão do Brasileirão. Mas pelo que o Coritiba vem fazendo nos últimos jogos, eu vejo a equipe paranaense um pouco melhor, um pouco mais qualificada. Até porque vem de uma boa vitória sobre o Sampaio Corrêa jogando no Maranhão, outra equipe que figura ali entre os primeiros, conseguiu empatar com o Vasco, conseguiu empatar com o Cruzeiro, considerado duas equipes grandes do cenário nacional que estão na Série B, ganhou do Remo, ganhou do Confiança. Enquanto o CRB vem de uma boa vitória sobre o Vila, que deu uma boa recuperada nessa Série B, mas acabou perdendo do Guarani, ganhou do Botafogo objetivamente, 2 bolas no gol, 2 gols, mas pelo que vem apresentando o Coritiba, eu ainda assim vejo a equipe paranaense com ligeiro favoritismo, mesmo sobre um CRB que vem jogando bem fora de casa e dentro de casa. Então por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Coritiba. A odd está na casa de 1,55 porque a equipe paranaense joga dentro de casa, é o vice-líder, tem um jogo a menos que o Náutico. Em caso de vitória aqui, a equipe paranaense pode até assumir a liderança da Série B e pega um CRB que vem tomando muitos gols, já marcou 17, mas tomou 17, ou seja, a equipe toma muitos gols num campeonato que tem uma tendência de ser de baixos gols. Sem falar que
quando essas equipes se enfrentam com o Coritiba sendo mandante, nos últimos 4 jogos a gente teve 3 vitórias do Coritiba e apenas uma derrota da equipe paranaense. Então a tendência é que, por mais que seja de um jogo muito travado, de um CRB muito bem na competição, eu vejo o Coritiba jogando fora de casa e dentro de casa muito forte. E agora dentro de casa podendo ser líder, a tendência ainda é muito maior. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Coritiba, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Independente e Santos, jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Primeiro jogo 1-0 para o Santos, jogando na Vila, mas agora vai jogar na Argentina. Jogo que é muito complicado para a equipe do Santos, até porque o Independente, quando joga na Argentina, em Avejaneda, é muito forte. Apesar da equipe não vir com uma sequência de ritmo de jogo muito grande, apenas teve 2 jogos, contra o Santos e contra o Argentino Júnior, válido pelo Campeonato Argentino. Nessa volta da temporada argentina, o Santos, por sua vez, vem numa sequência muito grande de jogos, o ritmo de jogo não é um problema, conseguiu um bom empate com o Red Bull Bragantino, ganhou do Independente, mas é uma equipe que oscila muito, perdeu um clássico pro Palmeiras e perdeu pro América Mineiro jogando em Minas. E para esse jogo, mesmo o Santos tendo essa vantagem, eu vejo que o Independente tem tudo para conseguir tentar reverter, até porque a equipe joga dentro de casa, é uma equipe muito forte, é uma equipe muito copeira, então não tem outra alternativa senão um empate anula a aposta no Independente. A odd está na casa de 1,58, porque eu vejo a equipe argentina, mesmo sem tanto ritmo de jogo, muito bem quando joga dentro de casa. No primeiro jogo sofreu uma pressão muito grande da equipe do Santos, acabou não conseguindo segurar a pressão, mas para esse jogo a equipe vai ter que sair para o jogo, vai ter que sair para tentar buscar o placar, até porque já começa eliminado. Então o Independente tem muito o que fazer nesse jogo. Pega a equipe do Santos, que oscila muito na competição, sempre tem muita posse de bola, mas em alguns momentos não consegue ser muito objetivo. Nesse jogo deve começar com as linhas ali mais baixas, trocando mais a bola, cadenciando, e o Independente, pelo fato de jogar dentro de casa, é uma equipe muito forte. Em competição internacional ainda, então a equipe é muito mais forte ainda. Por isso, empate anula a aposta no Independente, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Orlando City e Philadelphia Union, jogo válido pela MLS, onde a gente tem ambos da Conferência Leste. O Philadelphia em segundo com 23 pontos e o Orlando ali em terceiro com 22 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser muito bom e com muitos gols. Até porque a equipe do Orlando nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve a presença do ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gols, mas também sofreu gols. Já a equipe do Philadelphia nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos os jogos a gente teve ambas marcam. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,63 e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência, até porque a gente tem duas equipes ali no topo da Conferência Leste. O Philadelphia já marcou 18 gols e tomou 13, enquanto o Orlando já marcou 21 e também tomou 13. São duas equipes muito fortes nesse momento na conferência, mas a tendência de gols persiste para essas duas equipes. Sem falar que quando se enfrentam sempre tem placares bem elásticos, com ambas com over, e sem falar que o Orlando vem de 3 jogos sem vitória, são 2 derrotas e um empate, precisa muito voltar a vencer, joga dentro de casa e pega um Philadelphia que vem de uma vitória sobre o DC, jogando em seus domínios também. Então a tendência de gols aqui é muito grande, até porque é uma característica da MLS, como todo mundo já tem conhecimento. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,63 é o nosso palpite para Orlando e Filadélfia. E passando para o último jogo do dia, Internacional e Olímpia, jogo de volta da Libertadores. Primeiro jogo 0-0 lá no Paraguai, e jogo que a gente já começa com uma ligeira, vamos botar nem tão ligeira, mas até um certo favoritismo assim bem maior para a equipe do Inter. Mesmo a equipe do Inter dando oscilada, sendo no Campeonato Brasileiro, sendo na Libertadores, pega a equipe do Olímpia, que também estava sem tanto ritmo de jogo, fez apenas 2 jogos nessa volta da temporada
paraguaia, empatou com o Internacional e tomou um sapeca do River Plate do Paraguai de 3-1, jogando dentro de casa, e pega um Inter que vem de uma vitória sobre o Juventude no Brasileirão, e para esse jogo a tendência do Inter é muito grande, até porque a equipe do Internacional é muito melhor que a equipe do Olímpia. O Olímpia no primeiro jogo teve o domínio do segundo tempo, não conseguiu efetivar em gol, e para esse jogo eu acredito que a equipe deve jogar um pouquinho mais fechada, até porque um gol aqui do Inter complica bastante pro Olímpia, e caso de um gol do Olímpia aqui complica bastante pro Inter. A equipe deve jogar mais nos contra-ataques, até porque quando jogou com o Inter nessa Libertadores, que já foram 3 jogos, o Olímpia não conseguiu vencer, sem falar que o primeiro jogo entre essas duas equipes foi 6-1 pro Internacional. Por isso, Internacional para vencer, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo, porque o Inter, mesmo nessa oscilação, é um time muito forte, é um time muito bom, e pega o Olímpia, que até o momento não conseguiu mostrar tanta superioridade. Classificou na fase de grupo assim de forma heróica contra o Táchira num jogo muito louco, chegou nessas oitavas de final, teve um bom jogo para tentar fazer um placar e trazer para o Beira-Rio uma boa vantagem, mas não conseguiu. Para esse jogo eu vejo a equipe do Inter muito melhor, até porque tomou um gol que complica bastante. Eu acho que o Inter não vai querer isso, o Inter vai jogar a bola, o Inter vai para cima, até porque o resultado positivo simples aqui para o Inter já basta. Então a tendência de vitória do Inter é muito grande, até porque, como aquilo que eu falei, nos 3 jogos entre essas equipes nessa mesma Libertadores, foram 2 vitórias do Inter e um empate no primeiro jogo de ida dessas oitavas de final. Por isso, Internacional para vencer, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!